Vamos em mais um passeio com Jesus. Aproveitar esse momento. Estamos aqui a pegar um trânsitozinho na maior alegria do mundo e como diz a palavra, tentar sempre aproveitar o tempo da melhor forma possível, né? Vou fazer uns comentários, né? E eu acho que eles servem para reflexão. Não são para serem tomados como verdades, mas eu acho que são bases de a gente começar a pensar, né? É diferente quando a gente pega uma palavra de Deus, já é uma verdade sendo anunciada. Outra coisa é quando Deus nos dá profecias, né? Que a gente tem que discernir, entender, ver se é verdade ou não, aquele negócio todo, né? Todo o processo. E tem aquilo que o Senhor nos revela e tem aquilo que o mundo fala. O que o mundo fala nem sempre é verdade, mas às vezes tem um quê de informação interessante que a gente tem que aprender a usar para juntar as informações. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás sobre isso, juntando informações, né, de profecias e outras coisas. E eu vou nesse momento fazer uma outra coisa semelhante, só que mostrar uma coisa que é diferente. Há uns 10 dias atrás ou mais, saiu uma informação, né, que a NASA estaria dizendo que possivelmente em 2024 irá acontecer uma explosão solar que vai emitir uma série de raios solares que, ao chegar aqui na Terra, isso provocaria na Terra a perda da internet. Ok, é uma informação, se é verdade ou não, fica aquele negócio, pode ser uma conjectura, pode ser uma verdade. O que eu vou fazer? Vou tirar meus cabelos, né? Se eu fosse uma pessoa do mundo, eu tiraria os cabelos, né? O mundo hoje é todo conectado, né? Estão fazendo nós sermos abraçados pelo sistema, e uma das formas é a internet. Não tem nenhuma dúvida disso. Sem internet muita coisa não funciona, né? Então a primeira coisa é isso. Se eu acredito nisso, não. Por quê? Porque não vai acontecer uma coisa assim? Vai. Mas quando Deus fizer esta determinada coisa acontecer, não é em função de um momento mais, digamos assim, simples. Eu estou chamando o nosso momento de simples, hein? Olha só. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus vai mandar uma coisa dessa quando houver realmente for um castigo, né? Aparentemente, os sistemas do mundo estão falando que isso vai acontecer agora em 2024. Como eu digo, não acredito. Por quê? Porque ainda não começou a época dos castigos. Nós ainda estamos naquela época chamada princípios das dores. Não é época dos castigos. O princípio das dores
falar que vai afetar a internet, mas só fala da internet. Tá errado. Por quê? Porque se fosse realmente uma explosão solar que vai mandar neutrinos para, né, a nossa atmosfera em grande quantidade, que a ponto de afetar a internet, não afetaria somente a internet. A internet seria uma das coisas, né, máquinas ou sistemas afetados, né? Eles falam que vai cair, pode cair por 2 meses a 6 meses. O principal setor afetado seriam todos aqueles que tivessem plugados funcionando, que estivessem, que têm processadores de internet, luzes, processadores, tudo que fosse a base computacional, tudo que for regido por energia elétrica, tudo isso será afetado. Se a internet cair, não só será a internet, cairia todo o sistema. Mas eles estão querendo dar uma comunicação preditiva que em determinados momentos, possivelmente em 2024, possivelmente no segundo semestre, possivelmente isso tudo, para que vai acontecer uma das coisas que um certo grupo de poder no mundo já fez experiências globais, assim como teve do Covid, também teve uma dessas experiências que envolveu grandes nomes. Não posso falar esses nomes, senão o vídeo nem vai. Dono de Microsoft, dono de um montão de coisa aí, para ver o que aconteceria se acontecesse algo nesse sentido, como é que a gente se prepara para isso, né? São comunicações preditivas que eu chamo, para a gente se acostumar com o problema que vai vir. Quando acontecer, a gente se adaptar e já saber o que tem que fazer ou o que não deveria fazer. Então, estamos dizendo que em algum momento em 2024, possivelmente segundo semestre, vai haver um momento que as redes de comunicação via internet vão cair. Isto faz parte do planejamento do grande reset, né? Para que quando essa rede for restabelecida de internet, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a ela, não. Você só vai ter acesso se você tiver um certo cadastro, uma certa, que estão chamando de ID 2030, se não me engano, que é um sistema de identificação de todos no planeta, do qual vai ter lá seus registros pessoais, seus números, identidades, suas contas bancárias, seus registros médicos, né? E só vai poder acessar a rede quem tiver com tudo isso em cima, né? Certinho, né? Então, isso não tem nada a ver com efeitos realmente do clima, tem a ver com toda a parafernália eletrônica que está se instituindo na face da Terra para controle da população, né? Então eu queria deixar esse pensamento aí, ver se eu estou errado. Posso estar errado, né? Mas eu acho que não. Mas, né? É um conselho. Então, isso vai existir? Vai, mas eu acho que é mais pra frente. Sei lá, 2027, 2028, né? Não é agora, né? E até um pensamento interessante que eu quero falar, que eu vejo muita gente falar sobre a grande tribulação e os pré-avisos, que todo mundo se liga
dois pré-avisos de Garabandal, pré-aviso de Medjugorje, alguns pré-avisos. Mas eu gosto de lembrar que isso tudo, na verdade, encadeado na palavra, já está revelado sobre isso, né? Quem gostar muito disso, acho que pega lá o livro de Daniel. O livro de Daniel vai falar, né, sobre a grande tribulação, que vai ter um determinado acordo mundial, e no meio desse tempo, desse acordo, vai ser quebrado, né? E a primeira parte desse tempo, desse acordo, vai ser chamado princípio das dores. No segundo momento é quando, né, vai subir aquela criatura que é contra Deus, né, que é anti-Jesus, vão cifrado, óbvio, que vai subir ao poder, e ele sobe ao poder, né, e aí ele vai fazer duas coisas, né, que são um marco para todos nós cristãos. O primeiro, ele fala que fará cessar o sacrifício perfeito, né, e fará sacrifício perfeito, cessará a obação e vai destruir o templo, que negócio, né? Então, eu sei que nossos irmãos evangélicos gostam de, querem falar que tem que reconstruir o templo de Jerusalém para depois desmontar o templo de Jerusalém, né? Destruir de novo. Não é nada disso. O sacrifício perfeito foi o sacrifício que Jesus fez na cruz, e que até os dias de hoje ele é refeito todos os dias, todas as horas, no mundo inteiro, através da Santa Missa. É o único sacrifício que é feito, né? Se você duvida de mim, você pode pesquisar todas fora a igreja, né, católica, vai ver lá nossos irmãos evangélicos se existe a palavra sacerdote. Não existe, nenhum deles é sacerdote. Então nenhum deles pode fazer sacrifício perfeito. 1, 2, esse lá tem algum tipo de sacrifício. Não existe. No máximo que você vai escutar é uma coisa chamada sacrifício de louvor. É o nosso ato de louvor, né? Nós louvamos a Deus. Mas isso não chega a ser um sacrifício. Não tem uma, né? Como Deus sempre falou em todos os tempos, desde o começo, lá com Abraão para cá. Então, o único lugar que não existe a palavra sacrifício, e que a palavra sacrifício significa realmente sacrificar alguma coisa, e foi trocado, é na Igreja Católica, né? Se você pegar muita gente vai falar lá dos nossos irmãos judeus e tal, eles não têm mais o sacrifício desde que, se eu não me engano, desde o templo, desde a queda do templo, no ano 70, de lá para cá, eles não tem mais sacrifícios. Esquece, não existe mais. Toda a oração que eles fazem é totalmente diferente. Eles não têm mais sacerdotes. Eles, no máximo, têm um rabino, que é um pastor, né? Semelhante. Um pouco diferente, mas semelhante. Não tem sacerdote. Não tem mais nada disso. Então, se você vai pegar Daniel fala que vai acabar com o sacrifício perfeito. Então ele está falando uma coisa que existe. Não é uma coisa que existe, não é uma coisa que se vai acabar, é uma coisa que existe, é perene, e o mal fará cessar, né, sobre a face da terra, né? Então esse é o primeiro grande sinal, né? Os outros pré-avisos, pré-sinais, todos eles são verdades, né? Que Deus nos dá para nos ajudar a balizar, mas nenhum deles vai tirar aquilo que foi a revelação de sempre. Todos eles, na verdade, têm que estar em linha. E a última coisa que eu queria falar sobre essa questão toda, que aí você vai pegar lá
negócio, né? Bem como se fosse, mas não é. Então, a primeira coisa que vai falar que vai existir esses dois personagens, né? A primeira besta e a segunda besta. E tem uma coisa interessante: a primeira besta vai instituir sobre o mundo uma máquina pela qual ele se fará adorar sobre toda a face da terra, ou seja, uma máquina representando ele, a figura dele, ou seja, é um robô humanoide, né, que vai fazer as pessoas se prostrarem diante deles para executar a norma desta criatura que não vem de Deus, né? Então, esse é um sinal forte. E qual, então, como assim um sinal forte? Teria que ter um robô humanoide, um ser humano, né? Com uma inteligência a ele acoplado, que fizesse as pessoas obedecer uma série de normas que viriam o sistema, né, dessa pessoa, né, para que as pessoas lhe prestassem culto ou reverência, ou seja, tê-lo como poderoso chefe. E culto é falar depois que ele seria Deus, né? Então presta atenção, nós já temos essas máquinas, né? Pega aí, joga aí robô humanoide e vê se eles não estão agora querendo acoplar esses robôs humanoides inteligência artificial. Pega lá, você vai descobrir que já estão tentando, né? E eu vou dizer para vocês, aquilo que aparece na televisão, na mídia, não é a ponta de lança da tecnologia, uma tecnologia já atrasada. A ponta eles não divulgam, só vão divulgar anos depois. Você vê a internet, ela foi criada lá em 1950, né? Só vê a atização do público em 1980. As grandes máquinas, as grandes tecnologias de ponta não são reveladas, né? Quem as tem guarda, domina e usa elas na frente dos outros, né? Então esses dois são para mim os dois primeiros grandes sinais que algo muito grande está para acontecer, né? Quando você vê, por exemplo, a nossa igreja sendo deturpada por dentro, tirando o foco de Deus e botando nos homens, a revelação deixando de vir do alto para olhar para a base, para saber o que a base pensa, para falar aquilo de uma revelação, não é. Isso é tirar o Deus do centro, uma visão teocêntrica, que é a nossa católica, para viver uma outra coisa que é um humanismo, é uma religião humanística. Deus não está dentro disso, né? Presta atenção, o sinal está na nossa cara, só não vê quem não quer e se esforça muito para não querer. Então fica essa mensagem só para a gente pensar, né? O que deve estar acontecendo? Que tempos que vivemos? Quanto tempos? Quais são os tempos e tempos? Paz e bem.